A gente estava respondendo a pergunta lá de uma irmã, né, sobre essa questão da homossexualidade, né? Isso, da Esther. Mas, de fato, assim, você pode ter certeza que eu sempre digo que a perseguição homossexual, a questão da homossexualidade, só é a consequência da consequência da consequência de um legado de imoralidade que vem desfuncionalizando a família ao longo de muitas gerações. Quando você vai para a Bíblia, por exemplo, e você vai pesar esses comportamentos, adultério e homossexualidade, você vê que a Bíblia ela dá muito mais ênfase para o adultério do que para a homossexualidade. Porque normalmente um quadro de homossexualidade ele tem a ver, né, com uma situação crônica de adultério ao longo de muitas gerações que vai desprotegendo, e uma hora, veja bem, né, a homossexualidade, uma perseguição homossexual só é a febre. Os alarmes estão soando, tem algo muito errado, né? Tem algo muito errado que vem sendo praticado ao longo aí de muitas gerações, né? Os alarmes estão soando, estão gritando, né? Então, tem a ver com o adoecimento da família, do sistema familiar, tá? Não dá para brincar, né, com esse protocolo que Deus estabeleceu para o crescimento e a estruturação de uma sociedade, que é a família. Né? Quando Deus falou para o homem crescer e multiplicar, ele deu um protocolo: família, casamento monogâmico. Não é? Então tem consequências. Não é? Você vê que o homem após ser criado, né, o homem foi criado, mas ele se tornou um pró-criador. Ele é o pró-criador. Ele vai procriar. Deus criou, mas o homem procria. Né? E a maneira de você procriar, ou seja, de você fazer com que a humanidade, uma sociedade prevaleça, o protocolo é o casamento. Então, quando esse protocolo, quando o casamento começa a ser mutilado, banalizado, massacrado, rapaz, a conta chega. Depois da festa, a conta chega. Né? E essa é uma das contas, né? Uma das faturas hoje aí, é toda essa epidemia que está aí disfuncionalizando a sexualidade de muita gente sofrendo por causa disso. Né? Olha só, a Samara Ramos está perguntando aqui, como receber a paternidade de Deus quando se é órfão? Deus levanta alguém para afirmar a paternidade dele? Olha só, eu acredito que Deus ele sempre tem essas pessoas que vão poder ser referenciais na nossa vida, né? A Bíblia fala que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas. Então Deus, na justiça dele, ele sabe como equilibrar essas perdas que nós sofremos, né? E lógico que é uma criança, puxa vida, que não teve pai, não teve mãe, ela sofreu muitos prejuízos, né? E a nossa esperança é essa, que às vezes aonde abundou a injustiça, o pecado dos pais, porque uma criança ela não tem culpa de não ter tido pais, né? Quer dizer, ela não pode ser culpada por isso, mas ela não vai deixar de sofrer as consequências, né? Mas a nossa esperança é essa: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça, vai superabundar a revelação de Deus. Por isso que eu sempre digo, pastor Carlos, que Deus, rapaz, Deus tem um negócio com o órfão, rapaz. Deus escolhe os órfãos. É impressionante como Deus escolhe os órfãos. Você pega lá a história de Moisés, a história de Davi, a história de vários homens. Moisés, um cara que cresceu
assim, por força de circunstância, uma história de orfandade terrível, né? Foi colocado à deriva no Nilo, foi lá criado pela filha de Faraó, não é? Depois foi tirado, devolvido para o lar, tirado de novo do lar para ser educado no Egito. Então, normalmente, quem que Deus escolhe? O órfão, não é? Deus tem um negócio muito especial com os órfãos, né? Agora, eu acredito que Deus nos dá, assim, ferramentas para ajudar essas pessoas, como eu disse essa aula mesmo aí do princípio da família, porque imagina, né, você chegar para uma pessoa que não teve pai, né, aí você fala com ela assim, olha, Deus é pai. Puxa vida, mas ela não teve pai, isso não tem sentido para ela. Isso não tem significado. Ela não sabe o que é ter um pai, ter um buraco existencial dentro dela, ela não tem referenciais. Mas se você pega e ensina para ela, olha, o papel do pai é trazer direção, limites, segurança. Por exemplo, nessa aula, né, a gente fala da paternidade de Deus, né, porque a Bíblia fala assim, como um pai que carrega o seu filho nos braços, assim Deus conduziu o povo de Israel no deserto, por um lugar onde não havia caminho. Então, por exemplo, você vê exatamente isso, Deus dando direção, Deus se manifestou para aquela geração que era assim, a infância, né? Deus está cuidando de uma nação, era a infância da nação. Então ele se manifestou como uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, a nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava. Então, quem é que dá direção? Quem que ativa essa bússola para a gente encontrar o nosso norte no deserto da vida? É o Pai. Você pode ver pessoas que tiveram um pai presente, elas acham o senso de destino, de vocação muito rápido. Pessoas que não tiveram pai, às vezes já ficam um pouco mais perdidas, não é? Então você vê, um pai, ele vai dar o quê? Direção. Outra coisa, limites. Você vê que Deus pegou um povo que foi escravo lá por 400 anos e deu para esse povo um código de leis. Deus começou a ensinar os limites, as verdades morais para esse povo, explicando como a vida funciona. Não é? O código de leis, de discernimentos, de estatutos que Deus deu para Israel através de Moisés são os fundamentos das nações mais prósperas do mundo hoje. E quem estabeleceu esses limites? O Pai. Não é? Então, quem que comunica limites para os filhos? É o Pai. Então, quando você explica isso para uma pessoa órfã, olha, o pai é aquele que coloca limites. E limites não é para te punir, é para te proteger, é para te salvaguardar, né? E também, então, o pai ele vai dar direção, limites e segurança, né? Ele vai promover essa segurança. Ele é o provedor, ele está ali, ele guerreava as guerras de Israel, protegia Israel, não é? Então, quando você dá referenciais, para você ajudar uma pessoa que veio da orfandade, é importante você dar para ela esses referenciais, não é? Então, isso ajuda muito a pessoa a receber de Deus aquilo que ela não recebeu e deveria ter recebido dos seus pais. Uhum. Nós estamos caminhando para o nosso final agora. Cote, obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade. É um prazer, pastor. O assunto Prazer muito grande. Inesgotável. Temos muitas perguntas, tem bastante gente perguntando ainda. Bom, eu penso que a maioria de vocês que estão aqui online conhecem o pastor Cote, mas para quem não conhece, ele é escritor, tem vários livros, um deles foi citado aqui, o Avivamento do Odre Novo, é o clássico, né? Um clássico. Tem esse também aí, a espiritualidade, a sexualidade, né? Porque a gente entra muito nesse tema aí, a homossexualidade hoje é um tema assim difícil, não é? E a gente como igreja precisa de estar muito bem preparado para receber essas pessoas, né? Amar essas pessoas com entendimento.
sem aprovar o comportamento homossexual, porque uma coisa é você aceitar a pessoa é incondicional, né? Mas aprovar o comportamento, aí já é condicional, aí depende do princípio, do que a pessoa está fazendo, né? Mas esse livro, realmente, assim, a gente desmistifica muita coisa, estabelecendo um caminho de restauração. E todo esse conteúdo aí está lá na nossa editora, tá? O pessoal que quiser ter acesso é www.editorajocum.com.br, né? Também tem um livro bem legal, que é uma outra lacuna que eu entro, que é a questão do divórcio, né? Como você aconselhar uma pessoa que vem do divórcio, como você lidar com essas questões, não é? São livros, vamos dizer assim, que eu escrevi, não só para ferramentalizar os conselheiros, né, para ajudar essas pessoas que vêm de situações assim tão difíceis, tão trágicas, né? Imagina hoje, né, Pastor Carlos, quantas pessoas que não chegam, famílias que chegam nas nossas igrejas, que às vezes já está no segundo, no terceiro casamento. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, não é? Como é que a gente pode realmente, às vezes, dar alguns conselhos onde, às vezes, muita coisa que foi perdida vai ser resgatada, né? E a pessoa saber... muita gente vive debaixo de condenação por causa desse tipo de passado. Então, como ajudar as pessoas nesse sentido é fundamental, né? Então, tem esse livro aí que chama Conflitos Conjugais, né? A Lei, a Moral e o Divórcio. Cote, você poderia dar uma palavra como palestrante na área de cura da alma? O que você diria para os homens que estão nos ouvindo agora? Como ser um bom pai? Uma mensagem, uma palavra prática. Então, olha só, a primeira coisa para você ser um bom pai, você tem que ser um bom marido, não é? Boa, Você tem muito que ser bom. um marido leal, fiel, não é? Porque a partir do momento que um homem começa a ser infiel à sua esposa, como nós explicamos, ele já está desprotegendo os filhos, né? Já está quebrando o telhado da casa. Esses filhos vão ficar vulneráveis a muitos ataques malignos, demoníacos. Então, começa por aí, não é? Para ser um bom pai, tem que ser um bom marido, não é? Ser uma pessoa que cumpre também a sua responsabilidade no sentido de suprir o lar, né? É interessante porque hoje se fala muito nesse modelo de funcionamento da família, você tem esse problema aí de mães solteiras, não é? Por exemplo, quando uma mulher quer criar um filho sozinho, puxa vida, acaba perdendo não só o pai como a mãe, porque essa mãe vai ter que se desdobrar, porque não tem o pai para trazer o sustento para casa, então a mãe é que vai trazer esse sustento, vai acabar deixando esse filho com outras pessoas que supostamente são de confiança, mas normalmente podem ser abusadores em potencial, né? Você sabe que mais de 70% dos abusos são cometidos por pessoas supostamente de confiança, né? Então é uma coisa trágica. O mundo dá muitas voltas, sabe, Pastor Carlos? Mas sabe qual que é o modelo que a gente acaba chegando? Inclusive, outro dia eu vi uma ex-feminista falando isso. Uma ex-feminista. Sabe qual que é o modelo que melhor funciona? É o pai, né, que sai para trabalhar, para buscar o sustento, e a mãe que fica em casa. Principalmente se ela tem filhos. Fica em casa, cuida dos filhos. Rapaz, não tem tarefa mais nobre do que essa. Eu já vi várias vezes mulheres falar, não, eu quero ter um emprego, que eu quero assim engrossar um pouco o nosso orçamento financeiro e coloco o filho na creche. Daqui a pouco, rapaz, esse filho é abusado, é arrebentado, e lá na frente, aquela ajudazinha que ela colocou no orçamento de casa, rapaz, olha, não valeu a pena. Não valeu a pena.
né? Então, esse modelo aí do marido ser responsável pelo sustento e a mulher, como inclusive Paulo fala, né? Olha a sabedoria de Deus, né? Paulo fala que as mulheres são salvas se casando, dando à luz filhos, criando filhos. Veja bem como você criar um filho, né? Como que isso salva a sua alma. Né? Uma mulher que criou 2, 3, 4 filhos, rapaz, as portas do céu estão abertas para ela. Não é? Isso, só uma mulher que criou filhos sabe o trabalho que é isso. Entende? Então, esse modelo aí, o mundo dá muitas voltas. Né? Nós passamos todo esse processo, principalmente das últimas décadas para cá, e principalmente aí nos Estados Unidos, né? da Revolução Sexual de 1960, a Revolução Feminista, não é? Até por causa, principalmente, da Segunda Guerra, que as mulheres acabaram entrando nessa lacuna no mercado de trabalho deixada pelos homens que foram para a guerra, não é? Então as mulheres deixaram a casa, veio até o boom aí dos eletrodomésticos, né? Porque a mulher já não estava mais em casa para fazer o serviço de casa, então veio todo esse crescimento da indústria dos eletrodomésticos, etc. Mas, na verdade, assim, o mundo dá muitas voltas, mas qual que é o modelo que funciona? O marido provedor e a mulher criando, pegando essa parte mais consistente da criação dos filhos, né? Eu sempre digo que o principal do pai não é a presença dele no lar, mas é o referencial, é o que ele significa para os filhos. Já a mulher, o principal da mulher em relação aos filhos é a presença. Né? O principal do marido é o referencial, o que ele significa, mas para a mulher é a presença. A presença da mulher no lar em relação à criação dos filhos, cara, é o maior diferencial na vida de uma pessoa. Corte, obrigado. Você abençoa muito a todos nós, mais uma vez. Espero Amém. que Estamos juntos. Foi um prazer poder compartilhar com vocês. Espero que esse momento nosso de isolamento social, distanciamento social, termine logo e que a gente possa ter Amém. um encontro presencial, real. Amém. Um abraço, amigo. Deus abençoe. Abraço. Manda um Deus abração abençoe. aí para a igreja. Também quero mandar um abraço para todos que estão aqui nos prestigiando. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Amém. Deus abençoe a todos que estão aí conosco, todos os internautas. Deus abençoe. Espero rever alguns de vocês nesse final de semana, no nosso culto online e na próxima live, na quarta-feira que vem. Beijão. Deus abençoe vocês. Boa noite de sono, de descanso. Abraço. Paz. Abraço.